Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu acho desses resumos prontos, sobre os esquemas prontos, sobre os mapas mentais que a gente vê por aí na internet ou para comprar. Fica comigo! Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Odilon, idealizador da Jornada da Aprovação, e vamos para mais um vídeo. E desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal aqui embaixo e ainda pedir as notificações que toda semana eu trago um vídeo muito legal sobre concursos públicos, sobre estudo e sobre aprendizagem acelerada, sobre aprender a aprender, sobre um estudo de alta performance. E hoje eu queria falar para vocês sobre aqueles esquemas, aqueles desenhos de mapas mentais, etc., que a gente vê prontos para você estudar. Se vale a pena você investir nisso aí. E eu respondo desde já que não é muito bom você pegar mapas mentais prontos, ou pegar desenhos prontos, esquemas prontos, ou resumos prontos. O importante para que você leve para o longo prazo aquilo que você estudou, você tem que confeccionar o seu material de revisão. Isso é um dos pontos mais importantes no seu estudo de alta performance. Uma das coisas mais importantes é você revisar aquilo que você estudou. E para isso é importante, para que vá para o longo prazo, que você confeccione o seu material de revisão. No final desse vídeo eu deixo o vídeo sobre a curva do esquecimento para você saber um pouquinho mais sobre as revisões. Mas agora eu quero falar com vocês sobre esses materiais prontos que a gente vê na internet ou à venda nas livrarias, de esquemas, de resumos, de resumões, de revisaços, tudo prontinho para você. Não é a melhor ferramenta, pessoal, porque você tem que confeccionar aquilo que você revisou. É essa atividade de confeccionar o que você vai revisar que vai fazer com que isso vá para o longo prazo. Eu sempre falo, o nosso cérebro ele vai jogar para o longo prazo aquilo que for de alguma forma importante para ele. E num primeiro momento, o que é importante para o seu cérebro? É sobrevivência, é sobre emoção. Então por isso que eu falo, né, o estudo não tem nada a ver com a nossa sobrevivência. Mas se a gente der um propósito para o nosso estudo, o cérebro começa a se ligar que talvez tenha que jogar isso para o longo prazo. Mas enfim, outra coisa, você tem que aprender a gostar de estudar, gostar da matéria. Então ter um propósito, gostar daquele caminho para o propósito vai fazer com que gere uma questão de sobrevivência para o seu cérebro, o propósito, e gere também um lance de emoção. Eu gosto, tanto que é óbvio, né? Você acaba fixando muito mais matérias que você gosta, né? O pessoal diz, professor, tem certas matérias que eu gosto, eu estudo e já aprendo. Tem outras que eu tenho dificuldade. Por quê? Porque o seu cérebro já está condicionado a gostar daquilo. Então você tem que condicionar o seu cérebro a gostar também das demais matérias. E ainda, você tem que fazer com que tudo isso seja complexo, porque quanto mais complexo for a atividade de estudar, mais fácil vai ser jogado para o longo prazo. Veja, se você utilizar mapas mentais, por exemplo, as imagens, as palavras-chave vão ajudar muito para que você jogue para o longo prazo aquilo que você estudou. E muito mais ainda, o seu material fica um material enxuto de revisão. E esse material enxuto vai fazer com que você revise muito mais rapidamente. Você tem que ter a noção que o nosso cérebro não precisa ler um texto inteiro, um parágrafo inteiro para lembrar daquele parágrafo. Se você, ao estudar, conseguiu entender aquele parágrafo e a partir desse entendimento conseguiu transformar esse parágrafo em 2, 3 ou 4 palavras-chave, ao você ler aquelas palavras-chave, você vai lembrar daquele parágrafo, né? A gente tem essa falsa ilusão de que para a gente revisar aquelas páginas do livro, a gente tem que reler todas aquelas páginas do livro. A gente não precisa. Se eu conseguir ler aquelas 2, 3, 4 parágrafos e conseguir desses parágrafos entender o que dizia os parágrafos, entender a matéria, conseguir visualizar como se eu estivesse explicando para alguém o que eu li e depois transformar esses parágrafos em 4, 5 palavras-chave, ao eu rever essas palavras-chave, eu vou lembrar do parágrafo. Com toda certeza, o nosso cérebro trabalha assim. São pequenos flashes que refazem percursos neurais que já foram feitos anteriormente. Por isso que de vez em quando alguns cheiros característicos nos levam a momentos da infância,
ou algumas passagens nos levam a lembrar de histórias complexas, dependendo, uma simples imagem nos remete a toda uma série de fatos. Assim acontece com o nosso estudo. Por isso a importância de você usar imagens de palavras-chave, que vai fazer com que as duas áreas do cérebro trabalhem, vai fazer com que você tenha muito mais complexidade ao trabalhar aquele estudo. E se você entendeu, conseguiu transformar isso em palavras-chave, em imagens, ao você rever essas imagens, ao você reler essas palavras-chave, tudo aquilo que você estudou será, de novo, retomado no seu cérebro. Por isso, pessoal, que de nada adianta você comprar um mapa mental pronto. Porque você vai ler o mapa mental, você vai olhar o mapa mental. O seu cérebro não teve o trabalho de confeccionar aquele mapa mental. O seu cérebro não teve o trabalho de fazer as associações necessárias na qual o autor do mapa mental fez aquelas associações. Então fica muito mais capenga esse estudo. Claro que se você olhar 10.000 vezes aquele mapa mental vai ficar na sua memória. Mas mesmo assim tem um gap. Qual é o gap? Tudo aquilo que está por trás daquelas palavras-chave. Porque se você já comprou pronto, você parte das palavras-chave para sua memorização. Agora, se você confeccionou, você tem todo aquele arcabouço de parágrafos de entendimento que foram utilizados para formar aquela palavra-chave e aquela imagem. Por isso, pessoal, não caia nessa. Demore um pouquinho mais, faça o seu mapa mental, faça o seu esquema com imagens e palavras-chave e assim você vai melhorar muito o seu estudo. Esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já curta aqui e nos vemos numa próxima ocasião. Um grande abraço!